Igreja, deixa eu aproveitar que vocês estão em pé. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Glória a Deus. Versículo 16. 1 Reis, capítulo 18, versículo 16. Amém? Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Eu vou ler agora o versículo 22. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei o fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura, dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o a terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, e responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás.
Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Amém, igreja? Pode sentar, pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Uma palavra um pouco extensa, né? Uma leitura um pouco extensa, mas de um conteúdo muito forte. Um conteúdo assim fortíssimo. Você lê essa passagem, e é uma passagem que desde a minha adolescência ela me encantou. Eu amo essa passagem. E nós pensando, por que chegou a este ponto? Um profeta ter que fazer esse tipo de desafio. Por que chegar a esse ponto? Nós estamos aqui num momento de que Israel ele está sendo governado pelo rei Acabe, que é casado com Jezabel. E esse rei Acabe, que é um rei realmente da tribo, né, de Israel, e ele faz uma aliança com Jezabel, que não tem nada a ver com o povo de Deus. Uma mulher que é ligada a outros deuses, uma mulher que serve a Baal. E este homem faz uma aliança com ela. E diante dessa palavra, eu queria colocar como tema: quebrando alianças e restaurando o altar. Porque este homem, por conta daquele momento do comércio, havia naquele tempo uma política militar, comercial, para que todos fizessem alianças e para que pudesse prosperar, para que pudesse ter sucesso. A gente pode ver aí hoje, né, o Brasil faz parte do Mercosul e ele está fazendo aliança, fez aliança com países próximos, né, nosso. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Aqueles que estavam ao redor de Israel foi se fazendo alianças. E Acabe achou que facilitaria para ele fazer esse casamento com Jezabel. Porque a ideia é prosperar. A ideia é ter realmente como se manter. Só que nessa aliança, ele começa a ceder, a estar adorando a Baal, a ceder, a fazer lugares, altares, para que o povo viesse adorar a Baal. E às vezes nós falamos assim: nossa, o rei foi um péssimo rei. Mas o povo aproveita e vai e faz igual. O rei realmente estava errado em fazer aliança. Mas o povo poderia dizer: não, nós servimos ao Deus eterno, a Javé, como eles falavam, a Yavé. Mas o povo, porque eles também estariam ganhando nisso, né? Tirando aí algum proveito disso tudo, o povo acaba cedendo junto com o rei. E o povo também começa o quê? A fazer alianças com outros deuses. Irmãos, é um tempo tão difícil para quem serve a Deus naquela época, é um tempo tão difícil, que eles mandavam matar os profetas. Por que mandavam matar os profetas? Porque os profetas falavam assim: vocês estão errados. Vocês não podem servir a outros deuses. Não foi assim que Moisés nos ensinou. Não foi assim. Não está assim na palavra de Deus. Deus manda arrepender. Deus mandava os profetas falar com eles. E eles simplesmente achavam que teriam que matar os profetas. Achavam não, irmãos. Eles matavam mesmo. Matavam os profetas. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Obadias, ele escondeu profetas nas cavernas. Ele escondia de 50 em 50, escondendo. E ali, sabe com que ele alimentava aqueles profetas? Com pão e água. Para que eles não morressem. Porque eles eram boca de Deus aqui na terra. E às vezes, irmãos, nós deixamos nos levar por situações que aparentemente vai nos trazer benefício, mas esses benefícios podem
fazer com que nós venhamos a nos calar, a não falar de Deus, a não pronunciar a palavra, a negociar princípios bíblicos. Temos que tomar muito cuidado com isso, para nós não nos deixarmos envolver. E eu digo assim, questões governamentais, políticas. O pastor sempre está orientando, tome cuidado com as alianças políticas, tome cuidado, veja os princípios bíblicos, tem lá, vê lá, se bate com os princípios bíblicos. Ah, não, porque está facilitando para o povo. Toma cuidado, será que está realmente facilitando ou está enganando para tirar da visão da palavra de Deus? E aqueles que falam, eu não aceito, são perseguidos. São perseguidos. E às vezes são dados até por loucos. Ixi, está louco, é fanático. Não, meu irmão, não negocie. Não negocie, está fora da palavra, não vou seguir. Não é isso que Deus quer na minha vida, na minha família, na minha cidade, no meu estado, no meu país. Nós precisamos não nos calar, nós precisamos sim levantar. O pastor Reinaldo falou assim, vamos clamar. Talvez eu não consiga ir lá no plenário dizer, olha, essa lei, mas vamos clamar ao Senhor. Senhor, ouve o nosso clamor, tem misericórdia da nossa nação. Amém, igreja? É um tempo muito difícil para os profetas, mas tem um profeta Elias, que ele vai enfrentar esse rei Acabe. E é muito engraçado quando ele se encontra com o rei Acabe, que o rei Acabe queria matá-lo. Você é quem perturba Israel? Você é o perturbador de Israel. Por quê? Você tirou Israel da visão de Deus. Você e a sua casa. É você quem perturba, não sou eu. Irmãos, a situação chegou a algo tão difícil, que Deus permitiu uma seca por 3 anos e meio. Não choveu por 3 anos e meio. Vocês têm visto como está lá, né, no Amazonas, a situação, aquela seca. Irmãos, são o quê? Alguns meses, né? Imagina 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio. Por quê? Porque o povo saiu da visão de Deus, o povo preferiu fazer alianças com aqueles que não têm compromisso com Deus. Há um ponto, irmãos, que o próprio povo de Israel estava se prostrando a Baal, pedindo fertilidade, que Baal pudesse dar fertilidade às suas plantações. Olha como o povo fica cego quando nós nos fechamos com o inimigo. O inimigo, ele simplesmente fecha toda a nossa visão, o nosso entendimento daquilo que realmente a palavra nos ensina. Por isso, tome muito cuidado com as suas alianças. Não faça aliança com quem não serve ao Senhor. Faça aliança com quem serve ao nosso Deus. Eles queriam ter segurança, eles queriam prosperar, eles queriam ter sucesso. Então, foi muito mais fácil fazer aliança com aquele que não serve a Deus. Mas aí eles tiveram que enfrentar uma grande seca. Irmãos, o próprio Elias, assim que Deus determinou, ele precisou que Deus preparasse sustento para ele. Chega um momento que Deus fala, pode ir, Elias, vai para tal lugar. E ali Deus mandava os corvos levar para ele pão e carne. Deus levou ele para um lugar onde ainda tinha água. Então, ele bebia água do ribeiro. Só que a seca foi aumentando. E aí já não tinha mais pão e carne. E aí o Senhor vai e prepara uma viúva. Uma viúva que você sabe que ela só tinha um pouco de farinha. Mas aí ali, por ela servir ao profeta, ela recebeu a bênção do Senhor. Aleluia. Irmãos, o tempo foi passando e aquele povo sendo apertado. Você imagina o caos que deveria ter acontecido naquele momento, naqueles anos, como uma situação de qual não podia mais plantar, porque não ia ter como colher. E aí começa o quê? A fome acontecer, começam os problemas, aquela prosperidade não vem, o sucesso não acontece. E o povo ainda se prostrando a Baal.
Como o ser humano, ele é duro de coração. Como o ser humano, quando ele resolve a não abrir o seu coração para Deus, mesmo o diabo ali, escravizando ele, ele continua cedendo, cedendo e cedendo. Hoje nós temos o Espírito Santo que convence nós, nos convence de que realmente precisamos de Jesus como Senhor e Salvador. E eu pensando naquela situação, no caos em que estavam, e eles não se render a Deus, é algo assim que entristece nosso coração quando nós lemos essa palavra. Imagina o coração de Deus, vendo o povo que Ele escolheu, o povo que Ele separou, se prostrando diante de outros deuses. Aleluia. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, talvez você esteja vivendo uma seca, talvez você esteja vivendo um caos na sua vida. E em Gênesis, assim, logo no primeiro capítulo de Gênesis, diz assim, que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a terra, pairava sobre o abismo, né? O Espírito de Deus pairava. Eu quero dizer que por mais que tenha o caos, que você pense, está difícil a minha situação, não sei se eu vou conseguir, o Espírito de Deus paira sobre você. O Espírito de Deus paira sobre você. E com o verbo, que é Jesus, que se fez carne, Ele pode transformar através da palavra toda essa situação. Porque aquele abismo, aquela terra que era o caos, através da palavra, Deus criou os céus e a terra. O Senhor Deus criou o mar, o Senhor Deus criou o homem, mas através de um caos, havia um abismo, havia um caos, mas isso não impediu Deus de transformar toda aquela situação. E Deus não vai ser impedido de transformar a tua situação, porque o Espírito de Deus paira sobre ti. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes nós nos sentimos sem ter para onde ir, como fazer? E eu creio que aquele povo estava chegando naquele momento. E nós lemos aqui no versículo, no capítulo 17, 18, que Elias chama Acabe e fala, Acabe, vai voltar a chover. Só que, irmãos, não é só, Deus podia fazer assim, 3 anos e meio, acabou, agora eu vou abrir os céus e vou derramar água. Amém? Deus pode fazer isso? Deus é poderoso para fazer isso. Mas antes de fazer isso, Deus precisava tratar o coração daquele povo. Deus pode abençoar-nos, Deus pode trazer as bênçãos para nós, mas muito antes disso, Ele precisa nos preparar para receber essa bênção. Nós precisamos ser preparados para receber. E aí Elias fala assim, traz todos os profetas de Baal, traz todos esses que estão aí servindo a Baal, chama o povo de Deus, vamos nos encontrar, porque hoje nós vamos conhecer realmente quem é o Deus verdadeiro. Gente, que encontro épico é isso. Eu acho assim, tremendo esse encontro. Que encontro do Deus Todo-Poderoso com um Deus de Baal que não tem poder para nada. É maravilhoso esse agir do Senhor através desse encontro que aconteceu aqui. Só que não era para simplesmente haver um confronto. Elias não queria um confronto. Elias precisava mostrar para aquele povo que eles precisavam relembrar quem era o nosso Deus, quem Deus foi na vida deles e quem Deus é na vida e que Deus seria na vida deles. A história de Israel não havia acabado, parecia que estava tudo acabado, mas a história deles não havia acabado, porque Deus tinha um propósito naquele povo. Aleluia. E quando Deus tem um propósito na sua vida, por mais que seja caos, por mais que você pense que tudo acabou, não acabou, a sua história vai continuar. Aleluia. Nem que Ele precise trazer para você a luz, aquilo que você tem trazido como Deus na tua vida. Ele não é o que você precisa do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e do mar. Este é o Deus que te dá a vida, através de Jesus Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus. A história de Israel não acabou. A história de Israel não estava acabada, mesmo que eles pensassem que sim.
E naquele instante, como nós lemos aqui, Elias fala, olha, traz 2 bezerros, vamos lá, vamos fazer um sacrifício, vocês podem fazer primeiro. Os profetas, 450 profetas, né? Contra 1. 450 contra 1. Não precisa, Deus não precisa trazer um monte de pessoas para provar quem Ele é. Ele prova através da sua vida quem Ele é. Através da sua vida. O pastor Reinaldo disse assim, a tua família, na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, Ele pode usar você no meio de uma empresa enorme, mas Ele usa você naquele lugar. Ele usa você na tua família. Ele usa você na tua rua. Não importa quantas casas tenha nessa rua, mas Deus pode usar você para mostrar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Que tremendo. E como nós lemos aqui, eu não me canso de ler essa parte, a qual ele fala, pode preparar o altar. Pode preparar. Eles preparam o bezerro e aí eles começam a clamar a Baal, e nada acontecendo, desde manhã até o meio-dia, e nada acontece. E aí Elias, grita mais alto, talvez esteja dormindo, grita mais alto, talvez ele foi viajar, grita mais alto. E não só eles gritavam, mas como eles também se autoflagelavam, né? Se faziam os seus flagelos, a palavra diz que eles sangravam. Quando que o nosso Deus vai aceitar algo dessa maneira de nós? Nós não precisamos sacrificar-nos para nada. O sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Jesus, nós não precisamos ficar nos desesperando. Qual é a situação? Qual é o problema? Não se desespere, clame ao Senhor. É o nosso Deus, o Deus que ouve, o Deus que fala, o Deus que anda, o Deus que tem mão, o Deus que age poderosamente. Aleluia, aleluia. E este povo, 450 profetas, imagina o barulho, né? Imagina o barulho que eles estavam fazendo. E ali, se machucando, para que acontecesse uma coisa que realmente não iria acontecer. O que o profeta Elias e os outros profetas estavam dizendo a todo tempo, esse Deus não resolve nada, esse Deus não faz nada. Mas o povo ainda assim estava seguindo o que o rei Acabe declarava com a sua esposa. Gente, esse povo pôde gritar, pôde fazer o que eles quisessem, mas como nós já lemos na palavra, já sabemos o final da história, nada aconteceu. Nada aconteceu. E agora chega o grande momento. Profeta Elias, ele vai agora preparar o altar. Nós vimos que vai descer fogo do céu, amém? Vai descer fogo do céu. Irmãos, mas a parte principal, a parte mais forte, a parte mais forte deste momento não é cair fogo do céu, porque isso para Deus não é nada. Mas a parte mais forte deste grande momento é quando Elias restaura o altar. É nesse momento, é por causa dele ter restaurado esse altar que o fogo desceu do céu. A importância de estarmos com o nosso altar restaurado. Oh, aleluia. Eu vou ler aqui. Glória a Deus. No versículo 30, se você ainda estiver aí com a sua Bíblia aberta. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Todo o povo se achegou a ele. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Aquele povo estava vivendo uma vida quebrada, uma vida destruída, porque eles realmente estavam com o altar totalmente quebrado. Esse povo não mais sacrificava ao Senhor, esse povo não mais buscava ao Senhor, esse povo não mais queria o Senhor. Então, naquele momento, realmente, Elias precisava restaurar esse altar. Elias tomou
12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Irmãos, as 12 pedras era para mostrar para eles. Era para mostrar para eles quem realmente eles eram em Deus. Quem você é em Deus? Quem você é? Você já entendeu a sua identidade em Deus? Aquele povo não era um Zé Povinho, não. Aquele povo não era um povo qualquer. Aquele povo foi escolhido a dedo pelo nosso Deus. Você foi escolhido, eu fui escolhida através do sacrifício de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tenha a vida eterna. Nós somos um povo escolhido, um povo amado, um povo desejado. E Israel era esse povo amado, desejado. Aleluia. Ele pega as 12 pedras, nada aqui é por acaso. Deus está falando com Israel através deste ato de restaurar o altar. Comece a restaurar o seu altar. Se por acaso o seu altar estiver quebrado nesta noite, se o seu altar estiver fora do lugar, comece a restaurando, entendendo quem você é em Cristo Jesus. Aleluia. Restaura o altar, aquelas 12 pedras ali, estava dizendo, você é um povo escolhido, eu escolhi vocês. Aleluia. E aí ele pega as pedras, conforme o número das tribos, dizendo, Israel será o teu nome, foi assim que o Senhor declarou. E com aquelas pedras edificou o altar no nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e os pôs sobre a lenha. A lenha, irmãos, a lenha, quando o fogo desce, a lenha é toda queimada e nada sobra da lenha. Toda queimada, vai ficar só as cinzas. A lenha é para nós lembrarmos que somos salvos pela graça. Somos salvos não porque somos merecedores, nós não somos nada. Nós somos salvos porque Jesus, através da graça, nos salvou. Ali está as 12 pedras, ali está a lenha, a qual está dizendo, se não fosse pela graça, nós não estaríamos aqui. Aleluia. Restaura o altar. Entende quem você é em Cristo Jesus. Entende que somos realmente salvos pela graça. Não porque somos merecedores, mas é pela graça. Amém, igreja? É pela graça. O novilho representando Jesus Cristo. E o Jesus que por nós já fez o sacrifício. Jesus que já nos libertou de todo o pecado. Nós não precisamos mais preparar esse altar como Elias preparou, porque o Cordeiro Santo, Jesus, já derramou o seu sangue por mim e por você no altar. Irmãos, e o Senhor aqui trabalhando neste altar, vai trabalhando na minha vida, na sua vida, restaurando o nosso altar. Entendendo que nós somos salvos pela graça, através do Cordeiro, através de Jesus Cristo, somente através dele. E eles assim, coloca água em volta deste altar, coloca água. A água é aquela que purifica, a água é aquela que limpa, amém? Aleluia, no nosso altar, deixa a água descer, vamos nos purificar, vamos nos santificar na presença do Senhor, vamos buscar mais ao Senhor. Ali aquela água, ela está representando a limpeza, está representando a purificação, aleluia. Há detalhes nesse altar, a qual eu e você precisamos entender que precisamos restaurar o altar por completo. Por completo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus nos separou para Ele. E quando nós deixamos de entender que somos dEle, que pertencemos a Ele, e deixamos nos encantar por coisas que não vêm dEle, o Senhor nos
faz entender isso através do Espírito Santo, que precisamos voltar, precisamos trazer de volta a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, para aquilo que a palavra direciona, para aquilo que a palavra quer de nós. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. E aí, nós lemos aqui, que eles colocam a água, derrama a água no altar, oferece ali aquela oferta de manjares, e a oração que Elias faz. Elias não precisou gritar, Elias não precisou se rasgar, Elias não precisou fazer nenhum escândalo. Elias ora assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fazendo o povo lembrar quem é este Deus. Manifeste hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Deus iria fazer uma obra naqueles corações, que cada um que estava ali, o próprio Deus, não era aquele momento de sacrifício, mas era o próprio Deus que iria trabalhar no coração daquele povo. Aleluia. Então, caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Oh, glória. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Aleluia. E o povo declara, o povo cai sobre os seus rostos e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ali, naquele momento, as escamas caem dos seus olhos, naquele momento o coração deles é aberto, naquele momento o entendimento deles traz uma revelação realmente, o que nós estamos fazendo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, não existe nenhum outro Deus além do nosso Deus, não existe salvação em outro Deus. Aleluia, só o nosso Deus é vivo, só o nosso Deus é poderoso. Amém, igreja? Aleluia. E ali naquele momento nasce uma esperança. Naquele momento aquele povo esqueceu da seca, naquele momento o povo esqueceu do caos, naquele momento só houve adoração ao Senhor. Aleluia. Aquele povo que fazia anos que não adorava ao Senhor, não sei quanto tempo faz que você não adora ao Senhor realmente de coração, mas adore ao Senhor. Há esperança para a sua situação. Somente adore, adore, adore. A chuva virá, a chuva vai descer. Aleluia, aleluia. É o sobrenatural. Deus derrama o fogo do céu só para mostrar que Ele é sobrenatural. Aleluia. O Senhor não anda conforme os nossos olhos. O Senhor não age conforme os nossos pensamentos. O Senhor, Ele é sobrenatural. Ele está acima de tudo, acima de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Aleluia. E Ele surpreende o seu povo. Glória a Deus. Aleluia. E ali, naquele momento, o povo volta-se a Deus. E agora que o povo se voltou a Deus, agora vai chover. Porque se chovesse antes, corria o risco de dizer, foi Baal que fez chover. Mas não. Deus mostrou para eles quem é o verdadeiro Deus. Aleluia. Quem domina a natureza? É Ele. Porque Ele criou. Ele criou. Ele tem o domínio de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E nessa noite, que nós possamos quebrar toda e qualquer aliança que possamos ter feito com aquele que não tem compromisso com Deus. Com aquele que não segue o princípio de Deus. Talvez no seu trabalho, você acabou se envolvendo com a forma deles trabalharem e você sabe no seu coração
que não é dentro dos princípios de Deus. E se você não pode ali mudar, então mude você de emprego. Senhor, preciso sair daqui. Não posso continuar com aliança naquilo que o Senhor não está. Eu preciso ter aliança com aquele que tem aliança com os princípios bíblicos. Eu não sei na sua casa, na escola, não faça aliança com amigos que não têm o menor respeito pela palavra de Deus. Pessoas que não te respeitam como cristão, não faça aliança com essas pessoas, porque elas vão tentar tirar a sua visão de Deus. Elas vão tentar tirar de você a certeza que Deus cuida da sua casa, que Deus cuida da sua vida, que Deus cuida da sua história. A sua história não acabou, a sua história tem continuidade, porque o Senhor quem vai terminar de escrever a minha e a sua história. Aleluia, glória a Deus. Nós cantamos aqui, né? Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Nós cantamos isso. E que não seja o fogo consumidor, mas seja o fogo derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós. E aquilo que não vem do Senhor, que nós vamos abrir mão, que nós vamos deixar de lado e seguir realmente ao Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Aleluia. Fique de pé. Israel precisou, o povo de Israel, precisou ser acordado, precisou ser ali tocado, para que eles reconhecessem que só o Senhor é Deus. E eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei se você estava olhando para outras situações e achando que poderia resolver a sua situação de algumas maneiras e esqueceu de falar com Deus Todo-Poderoso. Que nessa noite você fale: Senhor, eu não vou procurar resposta em outros lugares, mas eu vou buscar em Ti a resposta. Eu vou buscar em Ti a providência. Eu vou buscar em Ti o caminho. Eu vou buscar em Ti, Senhor, a decisão. Não busque fora, busque no Senhor. Leia esta palavra, ela tem a resposta para tudo. Busque nessa palavra, tente entender o que Deus pensa dessa situação. E Deus vai te responder. Aleluia. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Pai de amor, Senhor, que maravilhoso ver, Senhor, o Teu derramar, o Teu poder, Senhor, sobre este momento ali, onde, Senhor, os profetas de Baal, Senhor, foram aniquilados diante do Teu poder, Senhor. Os profetas de Baal, Senhor, precisaram, Senhor, passar por essa situação para entender que só o Senhor é Deus, e não somente os profetas de Baal, mas todo o povo. Pai, nessa noite nós estamos aqui reunidos, Senhor, e se de alguma maneira, de alguma forma, Senhor, temos feito alianças, Senhor, que não são de Ti, nessa noite, Senhor, nós queremos quebrar toda aliança, Senhor, que não vem de Ti. Queremos restaurar o nosso altar, Senhor, restaurar o nosso altar diante de Ti, entender quem nós somos em Ti, entender que o Senhor nos comprou com sangue precioso de Jesus Cristo, que o Senhor nos resgatou do pecado, aleluia, Senhor, e que somos salvos pela graça, Senhor Deus. Pai, vai de encontro, Senhor, à necessidade, Senhor, de cada um, e se existe, Senhor, algum caos, se existe, Senhor, alguém passando por uma seca nesse momento, que não consegue enxergar que vai chover, que o Senhor vai derramar das suas bênçãos, Pai, em nome de Jesus, abre os seus olhos, Senhor, nesta noite, para que possa entender que só o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor. Age, Senhor, poderosamente sobre cada casa, sobre cada família, Pai, que está aqui reunido, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua glória, aleluia. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória ao Teu nome. Alguém nessa noite quer receber uma oração?
alguém nessa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu não quero mais servir outros deuses, eu quero servir sim, somente a Ti. Alguém deseja que receber uma oração, sentindo que o seu altar precisa ser restaurado, você tem toda a liberdade para vir aqui à frente. Você tem toda a liberdade para receber essa oração. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, igreja, nós encerramos essa mensagem para que o Senhor venha restaurar o nosso altar. Que o Senhor venha colocar tudo no lugar e nós possamos servir ao nosso Deus, mas realmente crendo e confiando nele, confiando de verdade, não buscando soluções que não vão trazer realmente uma verdadeira paz, uma verdadeira vitória em Cristo Jesus. Amém, igreja? Você pode dar a mão para o seu irmão. Aleluia. E nós vamos encerrar este culto orando e agradecendo ao Senhor por este momento tão gostoso de comunhão, né? Pai, graças te damos por este culto. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Senhor. Leva-nos, Senhor, debaixo dos teus santos cuidados, Senhor, para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Quebranta o nosso coração diante de Ti, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, te buscar mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. O culto continua. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, não, não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer. Só quero